Que bênção. Queridos, nós temos compartilhado aqui uma palavra em relação a sinais de avivamento e nós queremos mexer um pouquinho mais sobre essa questão do terceiro ponto, terceiro sinal, que são as promessas de Deus, né? Deixa eu ver se vai abrir ali para nós. Isso, deixa eu ver, deu. São as promessas de Deus. E um dia o Senhor chamou um homem, né, e falou para ele assim: olha, farei de você uma grande nação. 7 promessas liberou sobre a vida desse homem. Farei de você uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu te engrandecerei o nome. Você será uma bênção. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que eu te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essas promessas que estão na palavra de Deus, eu quero chamar a Rosângela. Cadê a Rosângela? Cadê a Rosângela? Vem cá, Rosângela. Essas promessas que estão na palavra de Deus são para nós ainda hoje. Você crê nisso? Um dia a Rosângela chegou para mim, sobe aqui, Rosângela. Chegou para mim e falou assim: pastor, estava desesperado, em lágrimas, chorando. O meu irmão, se não acontecer algo, meu irmão vai morrer. O que foi, Rosângela? O meu irmão precisa de um coração. Se eu falar alguma coisa errada, você me corrige depois, tá? Meu irmão precisa de um coração, de um transplante de coração urgente. O coração dele não é suficiente mais. Se não receber esse transplante nas breves horas que ele tem, ele vai a óbito. E aí entra na fila, né, Rosângela? Tem que passar por todo um processo, e o tempo é que ele não tem esse tempo. Não tem esse tempo. E aí começa uma peregrinação, ele nem conseguia sair do hospital, mas precisava de, por exemplo, ir para outros lugares para ver se consegue, né, mais rapidamente esse transplante. E aí nós começamos a orar, colocamos lá no relógio de oração, como é importante você fazer parte do relógio de oração. Começamos a interceder e clamar: Senhor, pelas tuas pisaduras nós fomos sarados. Promessa de Deus. Começamos a orar, a interceder. Aí breve já veio a resposta: ele conseguiu sair do hospital, né? Foi a primeira. Da UTI, né? Foi do hospital não, da UTI, que estava ali, né? Pega o microfone aqui para ela ir me ajudando aqui, o Maico, os detalhes. Então estava na UTI, aí já começou a melhorar. Fala aí. Aí ele saiu da UTI, foi para casa. Por que eles mandaram para casa? Porque tinha o risco de pegar uma infecção. E piorar ainda mais. E Uberlândia não tem recurso para transplante de coração. É só Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Incor, são só esses 4 lugares em todo o Brasil. Aí mandou ele para casa. Aí a gente começou essa peregrinação. Essa luta, né? E aí sempre precisava de recurso financeiro. A gente fez a campanha, que foi bem recebida por todos. Muitos né? ajudaram. Muitos ajudaram com oração e com o financeiro, porque era importante, porque tinha que levar ele. Exatamente. Não tinha outro jeito. Transportes, essas coisas Exatamente. todas. Mas Deus é maravilhoso. Aí foi que esse processo todo, ele chegou aí em Brasília, Goiânia. Ele foi em Brasília, ele foi em São Paulo e foi em Belo Horizonte. E em Belo Horizonte. Conseguiu ir nos 3 lugares. Né? Exato. E aí sempre aquele processo da fila. E sempre andando na cadeira de roda, porque não andava Podia mais. movimentar mais. Ele não tinha condição mais nem de qualquer tomar esforço banho, nem excessivo. de ficar em pé, era sempre na cadeira de roda, com a ajuda de todos nós, né? E a gente ia intercedendo, orando e tal. Aí quando fez o último exame aí, esse recente, o que aconteceu? Né? Aí o médico falou para ele assim: ajuda ela aí, Espírito Santo. Ele falou: o senhor não precisa de transplante. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus. E ele esteve, e ele foi nas outras consultas, andando, e o médico falou para ele: o senhor é um milagre, porque eu nunca vi nada igual. Então a gente agradece muito a Deus e as orações de todos. Hoje ele tem uma vida, entre aspas, normal. O coração tem o problema, porque o coração dele é muito grande, mas funciona normalmente. Então ele não precisa mais do transplante, porque Jesus curou, Jesus teve misericórdia.
Então, eu preciso compartilhar isso com todos, para vocês verem a grandeza do nosso Deus, Aleluia. a grandeza do nosso Jesus. Basta que a gente tenha fé e creia, mas de todo o coração, Amém. porque Ele cumpre as promessas. Aleluia. Obrigada, gente. Mais um aplauso ao Senhor. Amém. Glória a Deus. E o Abraão obedeceu ao Senhor, Ele foi, irmãos, ele passou no capítulo 12, ele chega no Egito, né? Porque tem ele chega em Canaã, mas tem uma seca, ele corre para o Egito, lá ele comete um deslize de dizer que a esposa dele é irmã dele, de fato era irmã, mas ele estava fazendo isso para se proteger, confiou na força dele, era falível, e isso custou caro, porque o faraó pegou ela para esposa, e ele então orando a Deus, Deus falou para faraó, olha, solta essa mulher que ela não te pertence. E aí o faraó falou, o que é isso que você fez? Ele saiu do Egito, talvez ali chateado e tal, mas Deus abençoando a vida dele, cobrindo, guardando a vida dele, porque ele está em obediência ao Senhor. Capítulo 13 de Gênesis, ele chega novamente em Canaã, na terra de Canaã, e vai prosperando. Se você abrir em Gênesis capítulo 13, no verso 1, você vai ver que Abraão era riquíssimo, e aí se tornou tão próspero, que o sobrinho dele chegou para ele, e falou assim, meus pastores estão aí, não estão se entendendo com os seus pastores, e Abraão falou assim, não pode haver contenda entre nós, não pode. Por causa da prosperidade haver contenda, isso é no mundo, né, irmãos? Herança da contenda, isso é no mundo, no reino de Deus não pode acontecer isso, em nome de Jesus. Mas estava acontecendo. Aí o Abraão chega para o sobrinho dele e fala assim, ó, se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher o norte, eu vou para o sul. Se você escolher o leste, eu vou para o oeste. O Ló levantou os olhos assim, viu onde tinha as campinas mais verdejantes, porque ele era pastor de ovelha, falou assim, eu quero aquele lugar lá. E Abraão ficou com o deserto. Ô, irmãos, vontade de dar um corno naquele Ló. Só que ele tinha escolhido o quê? As cidades de Sodoma e Gomorra. Naquele momento, Deus falou para Abraão, sobe o monte, Abraão. Aí Abraão subiu o monte. Deus falou assim, olha para o leste, para o oeste, para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul. Tudo isso que alcançar a tua vista, eu vou dar a você. Irmãos, é melhor estar com Deus no deserto do que com o diabo no jardim. Você recebe aí em nome de Jesus? Então, naquele momento, Abraão foi renovado. Aí, passado o tempo, irmãos, o Ló foi sequestrado ali, capítulo 14. Foi sequestrado, porque ele estava naquela cidade, os reis da Mesopotâmia tomaram aquele lugar. Lá vai o Abraão resgatar o sobrinho dele e vence uma batalha contra 4 reis, com 318 homens só. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele está resgatando Ló, está resgatando todos os habitantes de Sodoma e Gomorra, está resgatando todas as riquezas daquela cidade. E o rei de Sodoma chega para ele, fala, olha, me dá só as pessoas, as riquezas são tuas. Ele levanta a mão, fala, não quero um cadastro de você, para amanhã não se dizer que foi você que me enriqueceu, porque eu confio no Senhor. Mas ele tem um encontro também com um homem chamado Melquisedeque. Melquisedeque chega para ele, o abençoa e diz, você é abençoado pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E o Senhor entregará nas tuas mãos todos os teus adversários. Você prosperará. E naquele momento ele dá o dízimo para Melquisedeque de tudo, porque Melquisedeque, além de rei, ele é sacerdote. Ele passa o dízimo de tudo, e aí então ele é renovado no Senhor mais uma vez. Só que no capítulo 15, se você está aí acompanhando a sua Bíblia, no capítulo 15, ele está ali, passado algum tempo já, alguns anos já, ele está ali pensativo, chateado, porque nada se cumpria a promessa de Deus. A Sara continua estéril, ele já está com mais de 80 anos de idade, nada de filho. E aí então Deus, antes dele falar alguma coisa, Deus fala para ele, capítulo 15, não tem jeito de projetar, mas capítulo 15, verso 1, diz assim, ó, não temas, Abraão. Deus fala para ele, não temas. Eu sou o teu escudo. A tua recompensa, teu galardão, a tua recompensa, será sobremodo grandiosa. Aí Abraão vai e conversa com Deus, já que Deus puxou o assunto, né? Senhor, como que vai ser grandiosa? Eu não tenho filho, como é que é isso? O Senhor vai me dar uma grande nação, não tem nem um filhinho? Como é que vai funcionar isso? Como é que vai funcionar? E Deus falou assim, sai da sua tenda, sai para fora, sai dessa depressão e sai dessa tristeza, levanta os seus olhos, olha para cima, o que você está vendo? Eu estou vendo estrelas, conta elas. Foi impossível, Senhor. Deus fala para ele, assim será a sua
descendência. E o verso 6 diz o quê? Abraão creu. Diga comigo assim, tudo que eu preciso em relação às promessas de Deus é crer de todo o meu coração. Então, irmãos, não perca a sua fé, creia. E ele creu naquela promessa, foi renovado. No capítulo 17, irmãos, Deus vira para Abraão e fala assim: Abraão, vai comigo lá, deixa eu ver se eu coloquei esse. Capítulo 15, capítulo 17. Capítulo 17, Abraão já não será o teu nome. Deus fala para ele, eu vou mudar o seu nome agora. Abraão não será o teu nome, você será chamado Abraão. Porque por pai de numerosas nações te constituí, far-te-ei fecundo extraordinariamente. De ti farei nações, reis procederão de ti, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o teu Deus e da tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, e toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Naquele momento, olha só, ainda capítulo 17, Deus fala assim: agora também sobre a sua mulher eu vou mudar o nome. Ela não se chamará mais Sarai. O nome da sua mulher será Sara. Porque eu vou abençoá-la, né? Abençoá-la-ei. E dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei. E ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. De fato, Sara, tua mulher, te dará um filho. E lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Aí você lembra que quando Deus está falando isso para ele, Sara está lá na tenda e começa a rir, né? E Deus continua falando: Sara te dará a luz neste mesmo tempo, daqui 1 ano. E aí então Deus, antes daqueles 3 pontinhos que eu coloquei, a Sara riu, Deus chamou ela e fez uma pergunta para ela: por que você riu, Sara? Não ri não. Riu, Sara. Eu sei que você riu. Olha lá, ó. Acaso para o Senhor, há o que, irmãos? Há alguma coisa o quê? Demasiadamente difícil. Cadê a Ludmila? Está aqui, vem cá, Ludmila. Vem cá, compartilha aqui. Vem cá, Kert, também. A Ludmila e o Kert tem um testemunho aí nesse negócio de Sara aí para nós, né, Ludmila? Vem cá. Pega o microfone aqui para ela. Vem cá, Ludmila, compartilha. Como é que foi que aconteceu aí? Vocês viram, hoje a Estherzinha estava dançando, estava ministrando aqui na frente. Vocês viram a Esther aí, mas vamos ver um pouquinho dessa história. Conta aí para nós, Ludmila, como é que foi? Aí você vai ajudando aí, Kert. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Então, nós nos casamos em 2006, né? Passado ali 1 ano, mais ou menos, nós começamos, assim, a querer ter um filho, né? Só que não imaginávamos o que iríamos passar. E passaram-se... Não, aí quando nós tivemos esse desejo, né, nós tivemos visão. Até a pastora Beth, ela não está aqui, né? Mas das pastoras. Tivemos sonhos, tivemos palavras proféticas e tivemos um aborto. E esse aborto foi em 2010. E quando nós começamos com esse processo, nós fomos em praticamente todos os médicos aqui de Iraguari. E Uberlândia também. E quando eu tive um aborto, algumas irmãs aqui da igreja me falavam para ir aqui em Uberlândia, em um médico ali. E eu falei, não é hora, agora não é mais esse tempo. Quando o Senhor falar comigo, eu volto, né? E quando foi em 2012, olha os tempos, né? Em 2012, Deus falou comigo, no meu coração, é tempo. Vai lá no Dr. Túlio, porque eu tinha guardado o nome. E eu virei para o marido, falei, vai você também? No Dr. Humberto, na época. E eu vou procurar o Dr. Túlio, porque eu tenho uma palavra do Senhor agora. E eu lembro que ele foi, procurou o dele lá, eu marquei com o Dr. Túlio. E
no dia da consulta, ele viu o meu histórico, né? Me examinou e tudo, e falou, olha, Ludmila, uma mulher saudável, ela tem cerca de 25% ao mês de ter um filho. Você, no seu caso, porque ele me diagnosticou com endometriose e tal, ele falou, olha, você tem 5%. E eu sentada assim na cadeira, e eu olhando ele me falar, e eu já calculei tudo na minha mente, né? Bom, o meu esposo, ele tem um probleminha, eu com 5%, menos o dele, pronto, 0%. Naturalmente, então, eu não tenho chance. Vim para casa, no outro dia de manhã, na minha cozinha, eu gosto de lembrar porque foi tão assim... Porque às vezes a gente pensa assim, que para falar com Deus tem toda uma religiosidade, tem toda uma, né? E eu não, na minha cozinha, em pé. Falei, Senhor, o Senhor é o Deus do impossível. Nada é difícil para o Senhor. O Senhor tudo pode. E eu sei que família está no seu coração e ela, né? E eu sei que o Senhor tem filhos para mim. E eu acredito nisso. Mas, se por um acaso o Senhor não tiver, mas eu sei que tem, eu te peço uma coisa. Supre em mim esse desejo de ser mãe. Porque para onde eu irei, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E eu vou te amar, independente. Porque, irmãos, era um desejo muito grande no meu coração. Mas muito grande. E ali eu derramei mesmo na presença do Senhor e crendo que Ele tinha poder para fazer qualquer coisa. E eu falei, não, o que o Senhor fizer, eu só te peço, me ajuda. Mas eu te amo e tal. E nesse período eu já tinha parado porque a mulher, quando ela quer engravidar, ela marca todo, né? Tem toda aquela questão. No meu caso, eu fiz milhares de testes de gravidez, porque eu estava sempre achando que estava grávida. Esse aqui penava comigo. E só que ali em 2010, né, quando eu entrei nesse processo, eu parei de olhar essas coisas. E nessa manhã Deus falou para mim assim, não, aí eu fui fazer uns exames, porque eu tinha um retorno com esse médico em 15 dias, né? Já estava marcado. E no dia de ir nesse retorno, Deus tocou no meu coração, assim, porque eu não lembrava mais da data, né? Olha lá, em tal exame, está lá, e eu contei, eu estava com 3 dias, né? Do meu ciclo, e eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu pensei, pode ser mais um dia, né? E aí eu fui para Uberlândia de novo, e chegou lá, eu comentei com ele que eu estava com esse atraso, ele me olhou com o olho deste tamanho, falou, como assim, né? Então, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar 2 guias, uma você vai fazer o beta e outra a gente vai continuar com os exames, para ver aí, né? E foi numa sexta-feira, eu fiz o teste no sábado, e para a honra e glória do Senhor, estávamos grávidos. Oh, glória a Deus! Hoje a Esther tem 10 anos, ela é o nosso milagre que se move. Amém. Porque para Deus nada é difícil, nada é impossível. Mais um aplauso a esse Deus maravilhoso, né? Parabéns, hein, papai? Irmãos, o médico falou pro Kerr e pra Ludmila assim, vocês têm jeitão. E a Ludmila olhou para o Senhor e fala, mas o Senhor tem. O Senhor dá jeito para nós. Naturalmente, eles não tinham condições, não tinham possibilidade de ter uma criança. E todas as vezes que você vê a Estherzinha aí, dá um abraço dela, que a Esther é um milagre de Deus. É o sobrenatural do Senhor no nosso meio. Você e eu temos promessas do Senhor? Você tem uma palavra de Deus que queima no seu coração? Sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a vida dos seus filhos? Você tem uma palavra de Deus, um chamado do Senhor, um ministério que Deus colocou em suas mãos?
Você tem uma palavra de Deus para essa geração. Fique de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Deus é poderoso para fazer quanto, irmãos? Infinitamente mais. Essa manhã eu quero orar para que Deus possa liberar palavras sobre a sua vida. Palavras de vida e não de morte. Palavras de bênção e não de maldição. Pessoal do louvor, se quiser me ajudar. Palavras de vida e não de morte. Palavras de bênção e não de maldição. O Senhor está aqui nessa noite, nessa manhã, para liberar palavras proféticas sobre a sua vida. Eu quero declarar que Deus vai começar a falar com você em sonhos. Deus vai começar a falar com você. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Deus vai começar a falar com você na meditação da palavra. Na meditação da palavra. Certa vez eu estava numa angústia em relação aos meus filhos, e orando e intercedendo, e parece passando por um deserto. Naquele momento eu peguei a Bíblia e comecei a ler a Bíblia. Meu devocional, assim, normal. Não peguei a Bíblia, não fiz sorteio da Bíblia, né? Estou falando que você não deve fazer, não. Se Deus falar para você fazer isso, amém. Mas eu não faço isso. Eu não tenho esse costume. Eu fui ler a minha meditação normal. E eu abri em Isaías, capítulo 49, por volta do verso 25, 24, 25. E ali, quando eu estou lendo aquela passagem ali, Deus faz uma pergunta, assim diz o Senhor: será que a presa pode fugir do tirano? Será que os presos podem escapar do valente? Será que tem essa possibilidade? Um valente não solta a sua presa. Um tirano, ele não liberta aquele que está preso nas suas mãos. Mas assim diz o Senhor, diz o texto ali, assim diz o Senhor: os presos serão libertos do tirano, e a presa se soltará do valente. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e eu salvarei os teus filhos. Irmãos, quando eu li essa passagem, que saltou no meu coração, eu falei: essa é a palavra de Deus para a minha vida, para a vida dos meus filhos são do Senhor, não há mão disso, porque Deus vai falar, Deus vai começar a falar com você na palavra. Olha a importância de você meditar na palavra de Deus. O que Deus falou para Josué? Medita nessa palavra, quanto tempo? De dia e de noite, porque assim você fará prosperar o teu caminho, e serás bem sucedido em tudo aquilo que você fizer. Irmãos, nós não podemos abrir mão da palavra de Deus. Há palavras proféticas do Senhor ali para você, para a sua vida. Deus quer falar com você através da palavra. Escute, não deixe de vir aos cultos, porque no momento que o pastor estiver falando aqui, o Espírito Santo vai falar ao teu coração. A palavra que vai ser proferida aqui nesse altar, ela vai gerar um rema no seu coração. Não deixe de ouvir as palavras que estão sendo ministradas no altar de Deus, porque através dos profetas, através dos pastores, através das vidas que Deus levanta nesse altar, o Espírito Santo vai começar a liberar palavras proféticas ao seu coração. Você recebe isso em nome de Jesus? Recebe isso? Deus vai começar a falar com você através do seu período de oração. Entra no teu quarto, fecha a porta, falarás ao teu Deus que está em secreto. O teu Deus que te vê no secreto, Ele te recompensará. Você que precisa de palavras proféticas do Senhor, sai do seu lugar, vem cá para frente. Nós vamos orar aqui nessa manhã, nesse final de culto, para que Deus fale com você. Talvez você necessite, tudo que você precisa de uma palavra. Tudo que você precisa de uma palavra. O que sustentou Ana? Uma palavra. Uma palavra. O que sustentou? Irmãos, Abraão, ele só viu o filho dele 25 anos depois. O que sustentou Abraão durante 25 anos? O que sustentou? Uma promessa, uma palavra profética, uma promessa de Deus. Deus vai falar com você, Deus vai ministrar a sua vida. Eu não sei como, não sei de que maneira. Não despreze os profetas do Senhor. Às vezes alguém vai orar com você, vai liberar uma palavra profética. Pega aquela palavra, anota.
Se alguém chega para mim, começa a liberar a palavra profética, eu falo assim, espera aí um pouquinho, deixa eu escrever. Eu anoto, não deixe de anotar, anote aqui lá, porque Deus vai levantar pessoas para liberar palavras proféticas sobre a sua vida, em nome de Jesus. Palavras proféticas virão sobre você. Receba isso aí agora, receba isso aí agora. Eu quero orar por você, mas antes um carta escrito vai nos dirigir aqui numa canção. Eu quero liberar essa oração sobre a sua vida, para que os seus olhos espirituais sejam abertos, para que os seus ouvidos espirituais sejam abertos, para que o seu coração receba a palavra profética nesses dias. Se nós queremos avivamento, nós precisamos de palavras proféticas. Deixa o Espírito Santo continuar falando aí no seu coração nessa manhã. Deus te trouxe aqui nessa manhã para ministrar sobre a sua vida. Ora, baixereca. O Deus que faz o cego ver está aqui nessa manhã. Está passando por Está aqui nessa manhã. Está passando por aqui. Deixa Ele tocar a tua vida nessa O manhã. Deus que faz o surdo ouvir. Deixa Ele liberar uma palavra. Silencie o medo em mim. Espírito Santo. Silencie o medo Espírito em Santo de mim. Deus. Espírito Santo de Deus. Sim, eu creio em ti. Espírito Santo. Espírito. Sim, eu creio em ti. Espírito Santo. Deus o sobrenatural. Adorado, 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 adorado. Sim, eu creio em ti. Meu Rei, meu Deus. Sim, eu creio em ti. Espírito de Deus Deus. sobrenatural. Vai ao largo e lança a rede. Era só uma palavra que Pedro tinha. Vai ao largo e lança a rede. Ele não tinha nada, ele não tinha perspectiva, ele não tinha nada, irmãos. Mas ele tinha uma palavra. O Deus do impossível. Esse Deus está aqui nessa manhã. Transformar meu coração. Está aqui nessa manhã. Transformar meu coração. Receba aí no seu lugar. O Deus que a morte já Meu Deus, vivo está dentro. Ele está vivo. Vivo está dentro de mim. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Eu creio. Sim, eu creio em ti. Alabaxere, alab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 ala
Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti. Deus do sobrenatural. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Sim, eu creio em ti. Meu Pai, libera aqui, Sim, eu Senhor. creio em ti. Essa unção sobre nós. Deus do sobrenatural. Meu amigo, meu amado, meu Senhor, meu Salvador. Sim, eu creio em ti. Redentor meu, Redentor meu, Redentor meu. Deus do sobrenatural. A unção de Deus está sobre a sua vida. O Espírito de Deus está sobre ti. O Espírito de Deus te unge nessa manhã. O Espírito de Deus te levanta nessa manhã. Aquele que há de vir. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Em seu poder vai ressurgir. Meu amado, meu Rei. O Deus que os mortos faz viver. O que Ele é. Deus de milagres. Oh, Deus de milagres. esse é o nosso Deus. Aquele que era e há de vir. Esse é o nosso Deus. Em seu poder vai ressurgir. Oh, O Deus que os mortos faz meu Pai viver. amado. Deus de milagres. Deus de milagres. Carabaxeia, Nalabaê, Becantara.
vai fazer coisas sobrenaturais na tua vida, mas com um propósito. Ele vai abençoar você, mas para que você se torne uma bênção. Deus nunca realiza algo só para nós, porque Deus é abençoador e Ele nos ensina a sermos abençoadores. Escute, Pedro não tinha nada, Deus libera uma palavra sobre ele. Ele era um homem que ia voltar para casa frustrado, cansado, desanimado. Jesus fala assim: vai ao largo e lança a rede. Lança a rede. Ele tenta questionar, falar: Senhor, mas fiz isso a noite toda. Só que ele leva um susto com ele mesmo. Ele fala: não, espera aí um pouquinho. Sob a tua palavra eu lançarei a rede. Debaixo dessa palavra eu vou lançar a rede. Irmãos, quando ele vai, lança a rede e vem tanto peixe, ele fala: Jesus, que isso? Eu sou pecador, afasta de mim. Jesus fala para ele assim: agora eu vou liberar uma outra palavra sobre você. A partir de agora eu farei de você pescador de homens. Pescador de homens. O Senhor tem para fazer não só na sua vida, mas Ele tem para fazer o que? Através da sua vida. Coloca a mão na sua cabeça. Fala assim comigo: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para que eu possa pregar boas novas aos quebrantados de coração. Ele vai me enviar a trazer cura àqueles que estão feridos em seu coração. O Senhor me enviará a proclamar libertação àqueles que estão algemados, e eu colocarei em liberdade aqueles que estão presos. O Senhor colocará na minha vida óleo de alegria, ao invés de pranto, vestes de louvor, ao invés de espírito angustiado, a fim de que eu seja chamado carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Só você que recebe, dá um aplauso bem forte ao Senhor. O Espírito de Deus está sobre a sua vida, meu irmão. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um abraço, seu irmão. Fala para ele: um carvalho de Deus. O Senhor está te levantando, te restaurando. Em nome de Jesus. O Senhor te abençoe, amado. O Senhor te abençoe, te fortaleça.